Curso Transporte de Cargas Indivisíveis. Legislação específica, infrações e penalidades 2. Aula 50. Nessa aula, veremos as infrações relativas às seguintes resoluções: Resolução CONTRAN número 917, de 28/3/2022. Resolução CONTRAN número 942, de 28/3/2022. Resolução CONTRAN número 735, de 5/6/2018. Resolução CONTRAN número 812, de 15/12/2020. 5. Infrações relativas à Resolução CONTRAN número 917 de 2022. Essa resolução fixa os requisitos técnicos de segurança para o transporte de toras e de madeira bruta por veículo rodoviário de carga. Artigo 8º. O não cumprimento do disposto nesta resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das seguintes sanções previstas no CTB. Inciso 1. Quando transitar com os dispositivos de fixação, cabos de aços ou cintas de poliéster sem estarem devidamente tensionados. Enquadramento CTB, artigo 169. Inciso 2, letra A. Quando forem exigíveis painéis dianteiro ou traseiro, cantoneiras ou fueiros e não possuir qualquer deles. Letra B. Quando for constatada falta dos dispositivos obrigatórios de fixação ou mecanismo de tensionamento, sistema pneumático autoajustável ou catracas fixadas. Letra C. Quando estiver dotado de painéis dianteiro ou traseiro, cantoneira, fueiros ou dispositivos obrigatórios de fixação em mau estado de conservação. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 9. Letra D. Quando utilizar qualquer outro dispositivo de fixação em substituição aos dispositivos de fixação previstos nessa resolução. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 9. Inciso 3. Quando os painéis dianteiro ou traseiro, cantoneira, fueiros ou dispositivos obrigatórios de fixação estiverem em desacordo com as especificações dessa resolução. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 10. Inciso 4. Quando transportar carga ultrapassando a menor altura do painel dianteiro ou traseiro. Enquadramento, CTB, artigo 235. 6. Infrações relativas à Resolução CONTRAN número 942 de 2022. Essa resolução estabelece as exigências sobre a análise, comparação e transporte de material siderúrgico para veículos rodoviários e de carga. Artigo 20. O descumprimento do disposto nessa resolução sujeitará o infrator à aplicação das sanções previstas no artigo 171, nos incisos 9 e 10 do artigo 230, na alínea A do inciso 2 e o inciso 4 do artigo 231 e no artigo 235 do CTB. 7. Infrações relativas à Resolução CONTRAN número 735 de 2018. Essa resolução estabelece requisitos de segurança necessários à circulação de combinações para transporte de veículos, CTV, e combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP. Artigo 16. O descumprimento das determinações desta resolução implicará, conforme o caso, na aplicação das penalidades descritas nos seguintes dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Inciso 1. Quando as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas transitarem com os dispositivos de fixação sem estar devidamente tensionados. Enquadramento, CTB, artigo 169. Inciso 2.
Quando as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e existir restrição de tráfego referente ao local e ou horário imposta pelo órgão com circunscrição sobre a via e não constante na autorização especial de trânsito. Enquadramento, CTB, artigo 187. Inciso 3, letra A. Quando for constatada a falta de qualquer um dos dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre pallets ou racks, ou do mecanismo de tensionamento, quando aplicável. Letra B. Quando portar os dispositivos obrigatórios para fixação e ancoragem em mau estado de conservação. Letra C. Quando uma ou mais rodas do veículo transportado não estiver ancorada à estrutura de apoio. Letra D. Quando utilizar cordas como dispositivo para amarração de chassis, veículos e cargas unitizadas sobre pallets ou racks, em substituição aos dispositivos de fixação previstos nessa resolução. Enquadramento, CTB, artigo 230, inciso 9. Letra E. Quando as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas não possuírem sider protetor contra intempéries ou este estiver em mau estado de conservação, em desacordo ao disposto no artigo 15 desta resolução. Enquadramento CTB, artigo 230, inciso 9. Inciso 4, letra A. Quando os dispositivos de fixação e ancoragem estiverem em desacordo com os requisitos previstos nessa resolução. Letra B. Quando as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas portar sider protetor contra intempéries e este não atender aos requisitos previstos no artigo 15 dessa resolução. Enquadramento CTB, artigo 230, inciso 10. Inciso 5. Quando as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e não houver a expedição da correspondente autorização especial de trânsito exigida pelo artigo 3º desta resolução. Enquadramento, CTB, artigo 231, inciso 4. Inciso 6, letra A. Quando as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e apresentarem informações divergentes em relação à autorização especial de trânsito já expedida. Enquadramento, CTB, artigo 231, inciso 6. Letra B. Quando as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a autorização especial de trânsito estiver vencida. Enquadramento CTB, artigo 231, inciso 6. Inciso 7. Quando as combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente no artigo 1º desta resolução e não estiverem portando a autorização especial de trânsito regularmente expedida. Enquadramento CTB, artigo 232. Inciso 8. Quando a carga ultrapassar os limites laterais, posterior e ou anterior das combinações de transporte de veículos e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, ainda que não ultrapasse os limites estabelecidos legalmente. Enquadramento CTB, artigo 235. Inciso 9. Quando as combinações de transporte de veículos
e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas e ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização especial de advertência não tiver sido instalada ou não atender aos requisitos previstos no inciso 9 do artigo 3º e do anexo 3 desta resolução. Enquadramento CTB, artigo 237. 7. Infrações relativas à Resolução CONTRAN, número 812, de 2020. Essa resolução estabelece os requisitos de segurança para a circulação de veículos transportadores de containers. Artigo 7º. O descumprimento do disposto nessa resolução implica, conforme o caso, na aplicação ao infrator das penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. Inciso 1. Quando existirem as adaptações para o transporte de contêiner, porém a carroceria constante no campo específico do CRLV não for a específica para esse tipo de transporte. Enquadramento CTB, artigo 230, inciso 7. Inciso 2, letra A. Quando existirem adaptações para o transporte de contêiner, porém for constatada a ausência de um ou mais DIF. Letra B. Quando existirem DIF, porém um ou mais dispositivo não estiver travado aos cantos do container. Letra C. Quando não existirem adaptações e o veículo estiver transportando container. Enquadramento CTB, artigo 230, inciso 9. Letra D. Quando os DIF apresentarem avarias ou folgas, de acordo com o previsto em regulamentação metrológica vigente, que não assegurem a correta fixação do container ao veículo. Enquadramento CTB, artigo 230, inciso 9. Inciso 4. Quando a combinação formada por caminhão-trator e o semi-reboque transitar com mais de 18 metros e 60 centímetros de comprimento e não atender o dispositivo no artigo 9º. Enquadramento CTB, artigo 231, inciso 4. Inciso 5. Quando for constatada a ausência da plaqueta ou selo de identificação de certificação do fabricante ou adaptador acreditado pelo Inmetro na estrutura do VPC. Enquadramento CTB, artigo 237. Finalizando nossa aula, é importante lembrarmos que as 8 resoluções citadas no estudo das infrações e penalidades do transporte de cargas indivisíveis e cargas que excedem as medidas regulamentares serão estudadas no último módulo do nosso curso, módulo 4, Transporte de Cargas. São elas: Resolução DENIT número 11 de 2022, Resolução CONTRAN número 882 de 2021, Resolução CONTRAN número 935 de 2022, Resolução CONTRAN número 872 de 2021, Resolução CONTRAN número 917 de 2022, Resolução CONTRAN número 942 de 2022, Resolução CONTRAN número 735 de 2018 e Resolução CONTRAN número 812 de 2020. Fim da aula 50.